Nessa manhã e agora nós vamos ouvir Deus falando o Evangelho para nós, das boas novas, do que Cristo fez por nós, mesmo num texto em que o nome de Jesus não aparece. Mas como parte do Evangelho, nós entendemos que a palavra de Deus tem um efeito duplo. A pregação cristocêntrica expõe o coração do pecador, mas não esfrega o rosto do pecador na lama do seu pecado. Essa é a obra do diabo. O diabo aponta, e pode até usar a Bíblia para fazer isso, e faz com que você saia da igreja detonado, acabado, porque só viu o seu pecado, meu amigo. Essa é a tarefa do diabo, apontar, dedar. Ele é o dedo duro do universo. A nossa tarefa na exposição da palavra de Deus é usar a palavra de Deus como um raio-x da realidade do meu coração. Eu não fujo disso, eu preciso encarar isso, mas sempre então nós levantamos o pecador para ver a Jesus. Sua obra final na cruz. Nesse sentido, temos que entender que Eclesiastes não é o último livro da Bíblia a ser escrito. Mas Eclesiastes tem uma função muito importante, como outros livros da Bíblia, de expor a necessidade de desmascarar o mundo e o nosso coração como realmente são. Exposição bíblica, que é o tema da nossa conferência, a quarta que vocês têm nessa igreja, é uma tarefa dupla. Vocês que são pregadores, é muito bom guardar isso em mente. Exposição bíblica nada mais, nada menos é do que explicação aplicada. Explicamos o que a Bíblia diz, construímos uma ponte para os nossos dias, à luz da obra final de Jesus, e mostramos as implicações e as aplicações do texto, versículo por versículo. Isso nós vamos fazer agora, chegando no capítulo 4, desse livro enigmático, desse quebra-cabeças, mas que expõe o nosso coração. Eu quero ler 2 versículos do capítulo 4 e depois contar uma história que alguns conhecem. Capítulo 4 vai desmascarar 4 vaidades do nosso mundo. É a dura realidade, mais uma vez, mas que nos conduz até a vida abundante, alegre em Cristo Jesus. Bem no coração do capítulo 4, que hoje nós vamos trabalhar na primeira parte, capítulo 4, e na segunda parte, só 7 versículos do capítulo 5. Continuando a nossa exposição. Olha o que diz 4, 7 e 8. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Nós veremos 4. Mas aqui no coração, miolo do texto, isto é, olha o estudo de caso triste. Um homem sem ninguém. Não tem filho, nem irmã. A ideia não tem mais família. Contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. Só que esse sujeito nunca para refletir no porquê ele faz tudo isso. Ele não diz, para quem trabalho eu? Se nego à minha alma os bens da vida, e o autor conclui, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Ou seja, o ergomaníaco, o trabalhólatra, o que acabamos de ver ontem também, numa das experiências de vida que o cientista Salomão fez, o trabalho também não consegue exprimir das pedras secas dessa vida alguma gota de significado. Nós não vivemos para trabalhar, nós trabalhamos para viver. Quando li esse texto, estudei esse texto, eu lembrei
de um livro, uma história famosa do autor inglês Charles Dickens. A história Canção de Natal, ou em algumas versões, Conto de Natal. Não sei quantos já assistiram algum filme, alguma programação, algum programa sobre esse livro, já leram até o livro. Trata-se de um homem chamado Scrooge. Um homem avarento, mas que no início da sua vida era disciplinado, diligente, estudioso. Quando as outras crianças estavam no recreio brincando, ele continuava estudando, competindo para ganhar as melhores e as maiores notas. Ele até se noiva, mas vai protelando o dia do casamento, porque tem que ganhar um pouco mais, e preparar a casa, e enxoval para sua noiva, e tantas outras coisas. Até o momento que ela diz, chega. Ele perde a noiva. Ao longo do tempo, perde o seu sócio. Os seus funcionários. Ele trata como escravos, mal dá meio dia de folga para eles. Ele só vai explorando tudo e todos e se transforma num homem miserável que come o pouco que tem. Numa casa fria, escura, quando de repente aparecem para ele à noite 3 fantasmas. O fantasma do Natal passado, presente e futuro. Ele vê a sua vida como era em natais passados. Ele vê como é o Natal de um dos seus funcionários que tem um filho aleijado que precisa de uma cirurgia e eventualmente morre por causa do miserável salário que Scrooge paga para seu empregado. Mas o mais temido de todos é o fantasma do Natal futuro, que leva Scrooge na mesma noite, em sonho, visão, e aponta para um sepulcro que tem o nome Ebenezer Scrooge. E Scrooge finalmente vê no que se dar o final de toda aquela vida de trabalhólatra, sem investir sua vida na vida de outras pessoas. Dickens, em seu livro, aponta para a importância de vida outrocêntrica, filantrópica, de viver em relacionamentos e para abençoar outros, e não deixa de ser uma mensagem cristã. Só que nós entendemos que essa vida, só pelo esforço humano, também não chega a nada. Sem Jesus não dá. E essa frase que eu vou deixar com vocês nessa primeira mensagem hoje. O que o livro de Eclesiastes está fazendo é o que Sócrates falou muitos séculos atrás, quando disse: a vida não examinada, investigada, questionada, indagada, não vale a pena ser vivida. Nós nos transformamos em robôs, máquinas, passando pelos ciclos viciosos da vida, sem nunca parar, refletir, pensar, por que eu faço o que eu faço? Qual a razão da minha vida? Meu amigo jovem, melhor hora de fazer isso é no início do processo e não no final, que leva à famosa ou ínfame crise de meia-idade. E que olhamos para trás e pensamos, o que eu fiz com a minha vida? Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para você investir sua vida naquilo que tem significado duradouro. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa. Se Jesus pode atender. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 13. Examinai-vos
a vós mesmos. Se realmente estáis na fé. Por favor, não entre em parafuso. Eu, como talvez muitos de vocês, eu abracei Jesus como meu Salvador centenas de vezes na minha adolescência e juventude. Aquele medo. Será que eu falei as palavras certas? Será que eu fiz certo? Não olha para mim com esse ar de espiritualidade. Você também já questionou sua salvação. Todos nós. O diabo semeia essa dúvida cruel na nossa cabeça, como cantamos com as crianças. Mas não é uma coisa ruim examinar e reafirmar. O importante não é se você tem a data marcada na sua Bíblia quando você aceitou Jesus. O importante da fé evangélica é se você crê hoje, agora. Cristo como seu único e suficiente Salvador, você lançou sua vida sobre o abismo do inferno com a única esperança em Jesus. Largou aquelas cordas das boas obras, atividades, bondade, caridade, tudo isso. Isso é arrependimento. Eu largo tudo em que eu dependia. Eu caio. Não é uma obra fé salvadora. É cair sobre Jesus e só Jesus. Deus é glorificado quando você toma esse passo de fé sobre o abismo do inferno. E é só Jesus sua esperança. Nós cantamos sobre isso agora. E Deus diz, você nasce de novo. Examine-se. Jesus é sua única esperança? Porque, meu amigo, sem Jesus não dá. Isso que Eclesiastes está fazendo para nós, no sentido espiritual, faz um raio-x da nossa alma. Só que assim como o raio-x, ressonância magnética, são limitados, conseguem sim diagnosticar a doença. Imagina que eu estou com dor de estômago, eu vou para o meu médico, ele faz uma ultrassonografia, raio-x, ressonância, ele diz, Davi, você está com tumor, você tem câncer. Ah, é mesmo? Ok, eu volto para casa. 3 meses depois, eu estou com dor de estômago, eu volto para o médico, ele faz uma ressonância e diz, Davi, o tumor cresceu, você está com câncer. Ah, obrigado. Eu volto para casa. 3 meses depois, eu não volto mais. O médico me visita lá no culto fúnebre. Por quê? Porque a ressonância, o raio, só diagnostica o problema. Muitos textos da palavra de Deus só tratam da primeira metade do Evangelho. O Evangelho das boas novas sempre começa com as más notícias. Se o homem não se vê perdido, ele não pode ser salvo. Esse é o livro de Romanos. 1, 2 e 3. Todos pecaram. Cai a ficha, meu. Mas uma vez visto o coração, agora temos condições para resolver o problema. Sem Jesus, meu amigo, não dá. É isso que estamos vendo nesse livro de Eclesiastes. Eclesiastes, dentro da Bíblia como um todo, tem essa função de revelar para nós algumas duras realidades do mundo. Capítulo 1, nada permanece. O mundo talvez, o sol por enquanto, mas a gente sai, nós vamos embora. Capítulo 2, nada satisfaz, ele procurou em todas as áreas da vida, prazer, projetos, estudo, academicismo, trabalho, dinheiro, capitalismo, materialismo, secularismo, hedonismo, vida de prazer, nada funciona. Capítulo 3. Diante da recomendação, então, de temer a Deus, investir no eterno e receber os bons presentes, muitos de vocês hoje, nem todos eu estou sentindo, mas muitos tomaram banho hoje de manhã. Aquela água gostosa. Assim como Deus renova a terra com suas misericórdias, Ele lava. Você tomou um café gostoso, um pão francês, talvez um café.
com leite. Você curtiu a sua família. Talvez você fosse um pouco mal-humorado no início do dia, mas a coisa melhorou depois do primeiro cafezinho. Bons presentes da parte de Deus. Agora, Deus é que tem o tempo nas suas mãos e isso nos frustra ao mesmo tempo. Somos fascinados com isso, mas consolados pelo fato de que Deus tem o tempo em suas mãos. Agora olha para o final de capítulo 3, só para preparar o palco para o nosso texto de 4. No capítulo 3, nós terminamos com versículos 14 e 15. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então nós clamamos, Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Eu quero uma vida plena de significado. Não quero terminar a vida com tanta areia passando pelos meus dedos. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Nós não sabemos que horas são, então nós temos que confiar em quem tem as horas. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Mas Deus fará renovar-se o que se passou. Deus busca o que foi perseguido, perdido no passado. E Deus traz para o presente. O vosso trabalho no Senhor não é vão. Deus vai trazer tudo à memória. Tudo tem significado. Vida imprevisível. A única resposta é temer a Deus. Só que agora ele faz uma outra observação, inclusive a partir do versículo 16. Eu sei que vocês, a maioria, usam a NVI. Não trouxe a minha NVI, eu não sabia disso. Mas ele faz observações da vida para desmascarar a vida, começando com a frase, vi ainda. Versículo 16. Vi ainda, mais uma observação científica, debaixo do sol, perspectiva horizontal, sem Deus, que no lugar do juízo reinava a maldade. Opa, você já viu isso? Claro. Todo dia. E no lugar da justiça, maldade ainda, mais maldade, opressão, injustiça. Como viveremos num mundo injusto, corrupto, impune? 17, a resposta. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso. E agora, encerrando aquele tema, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Ou seja, no fim tudo dará certo. No fim, Deus julgará os ímpios, os injustos. E se Ele não fez isso ainda, é porque não chegou o fim ainda. Essa é a resposta ao problema do mal. Se Deus é todo poderoso, Ele pode acabar com o mal. Se Deus é totalmente bom, Ele precisa acabar com o mal. Se Deus não acabou com o mal, não é que Ele não é todo poderoso, não é que Ele não é bom, é que Ele não terminou ainda. Está trabalhando. Essa é a mensagem do livro de Abacuque. Diante de uma vida injusta, nossa única esperança é confiar num Deus justo. Ele vai acertar as contas. Capítulo 3 termina assim. Numa vida impessoal, em que os homens são tratados como bichos. E no mundo que nós vivemos, os bichos são tratados como homens. Há mais valor dado para a floresta do que para o índio que vive na floresta. Há mais valor dado para uma baleia naufragada do que para o esquimó que está morrendo no seu alcoolismo. Mas ele faz essa observação também. Terminando o capítulo 3, porque nós vamos trabalhar versículo por versículo até onde der na nossa conferência. Disse ainda comigo, olha a reflexão da vida examinada. É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, revele para eles o seu coração. E eles vejam que são em si mesmos, essa frase é a chave da perspectiva horizontal, humana, num sistema fechado que não admite Deus. Os homens são em si mesmos como os animais. Sabe o que ele está fazendo? Está adotando a perspectiva
humanista evolucionário. Tudo acontece pelo tempo e acaso. O homem é animal, não tem valor, não presta. É igual o cachorro, a baleia. Ele examina isso, uma vida impessoal, que é isso que o seu professor de biologia oferece para você. Versículo 19, ele observa, dessa perspectiva tem razão, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O que é isso? Morte. Pó. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Gente, ele está falando da perspectiva debaixo do sol. Porque tudo é vaidade, é o transitório. Nós passamos, nós somos fumaça e vapor. Todos vão para o mesmo lugar. Então está falando aqui, bom, da perspectiva humana, sim, para o cemitério. Avalie sua vida. Ele vai falar no capítulo 7, que provavelmente trataremos amanhã à noite. É muito melhor ir para o funeral do que para a festa. Porque a vida não examinada não vale a pena. É melhor lembrar para onde tu vai. Agora. Ele termina dizendo: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra, da perspectiva científica, empírica? Ninguém sabe, mas Deus sabe. E Ele vai mostrar. Com isso, versículo 22, ele conclui, mais uma vez, agora já a terceira vez que ele coloca Deus no sistema, pelo que vi, observação, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa sua recompensa implícita de Deus, porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Resposta, Deus. Sem Jesus não dá, mas com Deus dentro desse sistema, o homem animal se transforma numa alma eterna. Ou como nós já vimos, como viver num mundo imprevisível, incontrolável, que não se comporta. A resposta é curtir a vida no temor do Senhor, investindo naquilo que tem substância, que permanece. Cada dia é o primeiro dia do resto da sua vida. Cada copo de água que você dá em nome de Jesus por causa dele, não para ser visto, não para ser agradecido, mas por amor àquele que deu o seu sangue para redimir a sua alma, nunca será esquecido. Nunca. Isso nos leva para capítulo 4. São só 16 versículos e 22 minutos. Em que ele vai desmascarar ainda mais algumas vaidades no mundo que sem Jesus não faz sentido. Ele trata de 4 vaidades debaixo do sol. Algumas dessas aqui são difíceis de entender. Eu vou tentar explicar e aplicar, que é a exposição bíblica. Opressão num mundo injusto, sem consolação para os oprimidos. Esse é o mundo em que nós vivemos, meu irmão. Competição no trabalho e no estudo para ter uma nota um pouco melhor que o seu colega. Trabalhando duro para receber uma promoção antes do seu colega, mas sem descanso que é presente de Deus. Vaidade. Ocupação, trabalho, que nem Scrooge. Sem descanso. Desculpa, sem companheiros. Esquecendo a razão por que você tanto trabalha. E no final do texto ele fala de ambição. Aquela corrida desesperada que em inglês se chama rat race. Corrida de ratos.
numa roda viva, cada um tentando correr mais rápido que o outro. Para quê? Todos chegam no mesmo lugar. O resumo de tudo isso, à luz das Escrituras e do temor do Senhor, que no Novo Testamento nós entenderemos a vida abundante em Cristo Jesus, sem Jesus não dá. Eu quero fazer algo em coro com vocês. Depois de cada ponto dessa mensagem, eu quero lembrar disso. A nossa esperança. Não se prega Eclesiastes sem elevar os olhos acima do sol. Você vai repetir comigo quando eu falo, sem Jesus não dá. Todos juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez, mais forte, se você crê nisso mesmo. Sem Jesus não dá. Vamos olhar a dura realidade do nosso mundo. Versículos 1 a 3. Ele trata de opressão. O que já falou da injustiça. Vi ainda mais uma observação empírica. Todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis as lágrimas dos que foram oprimidos. A frase-chave, sem que ninguém os consolasse. Depois ele trata de outra situação. Violência, observação. A violência na mão dos opressores, sem que ninguém os consolasse. De novo aquela mesma frase. É isso que ecoa no coração do rei. Mas ele era o todo-poderoso da época. Salomão tinha mais condições de resolver o problema de opressão. E nem ele conseguia fazer isso. Era algo tão nato do coração do homem. De oprimir, subjugar outras pessoas. Até ele era impotente como poderoso rei para resolver isso. Meus amigos, esse é o mundo em que nós vivemos. Eu gostaria que fosse diferente. Mas será assim até o reino de Jesus invadir essa terra? Um site fascinante da internet chamado Worldometers. Se você entrar nesse site, você vai ver cálculos de quantas pessoas estão morrendo, estão nascendo e morrendo a cada segundo. É assustador. Mas alguns outros itens. Quantas pessoas no nosso mundo hoje, 732 milhões de pessoas hoje não têm comida suficiente. Hoje, mais de 12 mil pessoas vão morrer de fome no mundo em que nós vivemos. Quase 600 milhões não têm água potável. Até hoje, 5 milhões 318 mil crianças com menos de 5 anos morreram. Até hoje, 29 milhões de pessoas foram abortadas. Cada um desses é um aspecto de opressão, de tristeza, sem consolação. Enquanto isso, irmãos, eu não sou socialista, não é isso que eu estou promovendo, nem me adiro, nem me... Sou simpatizante de missão integral e outros movimentos que às vezes substituem o verdadeiro evangelho por um evangelho social. Mas a observação do autor é exatamente isso. Opressão e violência caracterizam esse mundo e desmascarando, então, meu amigo, por que você vai amar esse mundo? Seu sistema corrupto. Dizem que os 8 homens mais ricos na terra, que poderiam entrar numa Kombi. Eu dirigi Kombi por 19 anos, então tenho uma certa paixão por Kombi. Foi o único carro com 6 filhos que cabia para nós. É a opressão do mundo. Esses 8 homens valem 426 bilhões de dólares. Dentro de uma Kombi.
Só que 3,6 bilhões de habitantes da Terra. Metade da população do globo não vale tudo isso. Muitos deles são extremamente generosos. Isso é bom. Mas tem algum problema. Opressão e violência. Hoje, no Brasil, há uma morte por violência a cada 9 minutos. Último ano, com estatísticas, 2015, havia 58 mil assassinatos no Brasil. 1 em 10 dos assassinatos do mundo aconteceu aqui. Na guerra de Vietnã, em toda a guerra, morreram 55 mil jovens americanos. Morrem mais que isso a cada ano no Brasil, só de homicídio. A coisa piora quando a gente avalia a nossa realidade e identificamos-nos com o autor aqui. Nos anos da guerra de Síria, 2011 até 2015, havia mais mortos no Brasil do que toda aquela guerra. Meu amigo, diante de tudo isso, o mundo desmascarado, a única coisa que eu posso dizer é: sem Jesus não dá. Repita comigo. Sem Jesus não dá. Mas ele continua. Ele desmascara uma outra vaidade nos versículos 4 a 6. Olha na sua Bíblia, 4 a 6. Ele volta para o tema que ele já tratou. Agora ele vai dar mais um chute no trabalho. Agora nós entendemos. Paulo falou em 2 Tessalonicenses: se alguém não trabalha, que não coma. Deus está a favor do trabalho. Uma teologia bíblica do trabalho começa antes da queda. Deus dá trabalho para nós glorificarmos a Ele, cultivando e guardando o jardim que é esse mundo. Deus ama o trabalho. Agora, contrário à opinião popular, nós trabalharemos para todos sempre. Reinaremos com Jesus no seu reino milenar. Eu entendo pelo livro de Apocalipse. Eu creio que nós vamos estudar durante toda a eternidade, nos aprofundando cada vez mais nas maravilhas, das glórias do nosso Deus. Trabalho é de Deus, mas trabalho não é Deus. Entenderam? Ele desmascara, olha versículos 4 a 6. Então vi, mais uma observação científica, que todo trabalho e toda destreza, perícia em obras, provém da inveja do homem contra o seu próximo, competição. E é hipérbole, porque nós entendemos que há pessoas que trabalham para a glória de Deus, mas a observação dele debaixo do sol, as pessoas só trabalham e estudam para ganhar do outro. Mas isso é vaidade. E correr atrás do vento, ele começa a empilhar os conceitos. Ganhar mais que o colega, receber a promoção antes do colega. Talvez algum dia tomar o lugar do seu próprio chefe, derrubar os concorrentes na sua área de trabalho. Para muitos, como nós trabalhamos ontem, é empurrar a vida até a bendita aposentadoria. E ter mais brinquedos para terminar os últimos 5, 10 anos, ou talvez 5 e 10 dias, do que outros. Aquela filosofia que diz: quem morre com mais brinquedos, ganha. Ganha o quê? Um caixão maior? Uma pirâmide? Não, você não leva nada consigo. Ou seja, por que você está fazendo isso? Para quê? Olha capítulo 5, 15. Ecoa de novo essa ideia.
nos lembrando como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Meu amigo, por favor, enquanto há tempo, pare para pensar. Por que você está trabalhando? Não pare de trabalhar. Esse é o próximo versículo diz. Olha o versículo 5. Ele injeta uma cautela, porque afinal de contas ele é o sábio. E talvez com medo de, então se é assim, é vida boa para mim. Eu vou parar de trabalhar. Não, diz Paulo. Não alimente essa gente indigente. O tolo cruza os braços e come a sua própria carne. Ele se torna um canibal. Não seja preguiçoso, é o outro lado dessa equação do trabalho. Ou seja, precisamos de equilíbrio. Provérbios diz isso, diz o preguiçoso: o leão está no caminho, o leão está nas ruas. Que leão? Um assaltante. Eu não vou trabalhar porque tem perigo. Não. Você trabalha. Provérbios diz, como a porta se revolve nos seus gonzos, dobradiça, assim o preguiçoso no seu leito. O máximo de trabalho que ele faz. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Então ele está dizendo que há necessidade de equilíbrio. Versículo 6. Melhor é um punhado, uma mão de descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Agora o equilíbrio. Trabalho, descanso. Não é descanso, não é trabalho. Gosto demais do Salmo 127. Volta um pouquinho na sua Bíblia, Salmo 127. Esse é o Salmo do Lar. Usamos como tema de todos os nossos livros de estudo sobre a família, quando Deus diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, sem Deus não dá. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. A palavra hebraica que literalmente significa ficar depois de todos os outros empregados. Você está tentando impressionar o patrão. Você está duro para receber a promoção. Você fica depois de todos os outros, mas você come o pão que com muita dor colheu, enquanto Deus dá sono aos seus amados. Esse é o equilíbrio. Interessante e fascinante no Salmo 127, que ele volta sua atenção para o que é de mais precioso, muito além do trabalho, sua família. Alguns alegam que são 2 salmos aqui que alguém simplesmente, aleatoriamente juntou. Não, porque não tem uma transição. De repente ele fala, herança do Senhor são os filhos. Meu amigo, não é o seu trabalho, não é o seu fruto do seu trabalho. Invista na sua família. Fruto do ventre, galardão, flechas da mão do guerreiro, feliz o homem que enche deles a sua aljava. O que ele está dizendo? Tem equilíbrio aqui. Trabalha sim, mas não trabalha, não vive para trabalhar. Trabalhe para curtir a vida. A família, valorize o que Deus valoriza. Voltando para Eclesiastes 4.
competição, trabalho sem descanso, ignora os bons presentes que Deus nos dá. Opressão sem consolação desmascara a realidade da nossa vida. Versículos 7 a 12 trata de uma outra vaidade que tem sido tirado do contexto por muitos. E talvez seja mais triste de todos. Ocupação. Preocupação. Ativismo solitário. Sem companheiros. Aqui volta aquela ideia da vida de Scrooge. Ganhar o mundo e perder o que é de real valor, o que Jesus falou. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma para sempre. Versículos 7 e 8. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. Só que o cara nunca para de dizer, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Ele nunca examina a sua vida. Ele entra na roda viva e não para nunca. Ele não compartilha o que ele tem com outros. Perdeu noção. Eu li certa vez a história de um homem chamado Yusuf Ismail, o terrível turco, o turco terrível. No final do século XIX, esse homem era lutador livre, que ganhava todos os campeonatos da Europa. Era um homem enorme e foi chamado para Chicago, dos Estados Unidos, para enfrentar o estrangulador Lewis, no campeonato do mundo, com prêmio de $5.000 daquela época para o campeão. O estrangulador Lewis estava pronto para fazer o que de costume fazia, de colocar o braço em volta do pescoço e estrangular até desmaiar o seu oponente. Só que enfrentou um problema muito sério com o turco terrível. Ele não tinha pescoço. Era só músculo. O estrangulador Lewis já estava derrotado antes de entrar no ringue, porque ele não conseguia enfiar a mão. E o terrível turco ganhou o prêmio, insistiu que o dinheiro fosse pago em moedas de ouro. Ele enfiou aquelas moedas e mais algumas, 8 a 10 mil dólares de ouro em seu cinturão, quando embarcou no SS Borgon, que naufragou no meio do oceano. O terrível turco, na hora de tentar se salvar, escorregou e caiu no oceano. Tentaram a tripulação salvá-lo, mas o peso do ouro o levou para o fundo do mar. É justamente isso que muitos estão fazendo. Morrendo solitários, com cinturão cheio de grana. Para quê? Sem abençoar outros, sem curtir a sua família, investir no que é eterno. Agora, esses versículos muitas vezes são tirados fora do contexto para falar de família, do lar. Não é isso que estão falando. É uma aplicação talvez um pouco distante, mas rapidamente olha o que dizem esses versículos. Versículo 9, agora a luz disso, para quem trabalha esse cara? Melhor é serem 2 do que 1.
porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, juntos você tem maior renda. O seu negócio vai mais longe e você tem o privilégio de compartilhar com um sócio dentro de um jogo igual, que o Novo Testamento diz. Aplica-se para o casamento? Aplica-se. O time unido, conjugal é legal, mas não é o foco, é trabalho. Versículo 10. Razão, porque se caírem, quando são dois ou mais, um levanta o companheiro. Não seja isolado. O insensato, diz Provérbios, isola-se de outras pessoas. Vida solitária. Por isso, vocês têm até no nome da igreja, Comunidade Batista. A igreja família. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não seja só como o turco terrível que veio tudo isso só para gastar em si. Versículo 11. Há benefício mútuo em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Também se dois dormirem juntos. Não está falando de casamento. É viagem a negócios no meio do deserto judaico. Em que quando o sol se põe, o frio entra. Então, dois homens viajantes ficariam de costas um para o outro para se aquecerem. Eles se aquentarão, mas um só como se aquentarão? Não, vai morrer de frio no meio do deserto. Versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, isso acontecia muito nas viagens. Os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Não está falando agora do casal, mas o Espírito Santo, Jesus. Muitos casamentos você pode até fazer isso. Eu não quero estragar o tema do seu casamento, se foi assim. Versículo, como foi do meu cunhado. Mas a ideia aqui, há poder nos números. Força e defesa. Nós precisamos uns dos outros. O texto termina falando de uma quarta vaidade. Ambição. Sem nenhum legado. Para quê? Para quem? A Nova Versão Transformadora diz isso. É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo que não aceita conselhos. Primeira palavra dele é cuidado que você não petrifica. Estagna. Não seja um velho sabe tudo. Seja humilde. Quanto mais idoso, mais inteligente, mais experiência, mais humildes nós devemos ficar. Mais maleáveis, não mais secos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido. O papai de Salomão era assim. Davi, pastorzinho de ovelhas, se tornou rei. E até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Agora lembra de José, que chegou a ser segundo no poder para Faraó. Mas agora ele trata de outra vaidade. Essa ambição, o pobre pode até se levantar e chegar alto. Só que calma, meu amigo. Também lembre-se. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam. Mas depois surge uma nova geração que o rejeita. José, levantou-se uma geração que não conhecia José. Como que não conhecia José? Tudo que ele fez. Esqueceu. Desculpe. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Meus amigos, isso me lembra do mundo de esporte. Eu gosto demais, sempre fui atleta, pratico esporte até hoje, adoro isso, assisto esportes, gosto demais das Olimpíadas. Tenho uma amiga da nossa igreja dos Estados Unidos que competiu nas últimas Olimpíadas, ganhou medalha de ouro na natação. Não se classificou para uma prova porque por 0,02 de um segundo uma chinesa ficou em 8º lugar e ela, Kelsey Warrell, ficou em 9º lugar. 0,02 de um segundo. Mas sabe uma coisa? Daqui a 2, 4, 8 anos,
O tempo dela, depois de anos e anos e anos de treino, desde pequena até agora. Os recordes mundiais vão ser 5 segundos a menos. Os atletas se matam para ganhar o prêmio. Mas logo vem outra pessoa que quebra o recorde. E quebra. E às vezes é por centésimos. Uma pessoa diferente entre uma pessoa derrotada e uma pessoa com medalha de ouro. É 3 milésimos de segundo. Meu amigo, o que é isso? É ambição que tem valor acima do sol. Como a Kelsey faz para a glória de Deus. Mas se é o fim em si, meu amigo, você está perdido. Popularidade, fama, poder, ser rei de Israel, dura alguns instantes. E alguém toma seu lugar. O que ele está dizendo à luz da Bíblia toda? Meu amigo, sem Deus, sem Jesus, não dá. Repita comigo mais uma vez. Sem Jesus, não dá. Podemos resumir capítulo 4 dizendo assim. Nas palavras de Jesus. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder o que é de mais precioso, a sua alma e poderíamos dizer também sua família, seus colegas. Trabalhe, descanse, esforce-se e curta os seus companheiros, amigos, pais, filhos, netos, até mesmo seu pastor. Que Deus os abençoe. Amém.